Antes, descansar era normal. Hoje, parar virou desconforto, porque gera uma sensação constante de pendência. E em que momento descansar virou o problema? E no vídeo de hoje nós vamos pensar um pouco sobre isso. Quando foi que descansar virou um pecado, virou culpa? Porque parece que na sociedade atual, a produtividade virou uma espécie de identidade da gente. Porque o nosso valor pessoal está muito ligado hoje ao que a gente consegue produzir. E não basta mais ser, porque agora, além de ter, é preciso fazer. E quando a produtividade vira identidade, descansar parece fracasso. Então, falar sobre isso? Oi, eu sou o Richard, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal. E aqui a gente conversa, reflete um pouco sobre o que a vida e o mundo têm feito com a gente. Olha, nos dias de hoje, estar sempre ocupado virou status. O esgotamento virou motivo de orgulho. A correria do dia a dia, não ter tempo para nada, virou um sinal de importância. Mas a gente não pode esquecer que estar ocupado não significa estar vivendo. Quando eu falo vivendo, eu falo vivendo com qualidade, com o mínimo de bem-estar. E até a lógica do descanso virou também produtividade. Pensa bem, alguns estão buscando descansar para render mais. Constrói um esquema porque o descanso ele vai te gerar esse ativo, né? Esse valor de rentabilidade. O descanso virou uma espécie de conquista, porque agora eu posso descansar porque eu consigo já trabalhar menos, porque eu já alcancei uma produtividade X que me permite esse bônus, né, de descansar. E o próprio lazer perdeu o seu valor, porque hoje, para a gente descansar, eu preciso merecer esse descanso. E se descansar não precisar servir para nada, como já foi no passado? E a gente tem que ficar muito atento a isso, porque a conta chega. Quando eu falo da conta, eu estou me referindo ao excesso e ao desgaste natural que o nosso corpo, que o nosso emocional vai sentir, porque o corpo cobra, né? A mente cobra. E os relacionamentos também cobram. E a grande verdade é que talvez a gente não esteja cansado de trabalhar. Talvez a gente esteja cansado de nunca parar. E antes da gente encerrar essa nossa reflexão, me responde uma coisa. Você consegue descansar sem sentir que devia estar fazendo alguma coisa? Ou a culpa também já invadiu o seu momento de descanso? Coloca aqui nos comentários. Agora, gente, para encerrar essa nossa reflexão, encerrar esse nosso vídeo, é claro que a gente não tem fórmulas prontas, e o que a gente faz aqui é propor uma reflexão sobre assuntos diários que todo mundo tem condição de propor uma alternativa, né? Nós não estamos aqui para dar regra ou para determinar a receita do que tem que ser feito, muito pelo contrário. Agora, o mundo transformou a produtividade em valor, mas a gente não pode esquecer que a vida não acontece só quando a gente está produzindo. A vida acontece também quando a gente está descansando. Na verdade, sobretudo quando a gente está descansando. E depende do que você entende como descanso, né? Porque às vezes o descanso é poder estar em casa com a sua família, com seus filhos, ou não, ou com as pessoas que você ama, podendo ter a oportunidade de interação, de ser feliz verdadeiramente naquele momento de descanso, sem estar preocupado com alguma coisa. Mas infelizmente a gente está permitindo que a sociedade atual, né, que a modernidade nos coloque nesse lugar de dificuldade de descansar. Porque descansar parece que virou uma espécie de pecado. A gente descansa preocupado e pensando que não poderia, ou que deveria estar fazendo alguma coisa, ou que deveria ter feito alguma coisa. Então vamos parar com isso, vamos entender que a gente é ser humano, que a gente precisa de felicidade, de tranquilidade, que a gente precisa de convivência, que a gente precisa sim de um momento de paz, de descanso real, né? Descanso verdadeiro, descanso pra gente, sem essas distrações. Porque a gente não pode esquecer que antes de sermos produtivos, nós somos seres humanos. E se esse tipo de reflexão fez sentido para você, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal com o sininho ativado e a gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima.